Respondeu nenhuma dessas perguntas naquele momento e sequer respondeu porque não houve perguntas dos jornalistas no momento que seria uma entrevista coletiva. O que tivemos foram apenas os dois líderes, tanto Trump quanto Putin, fazendo declarações após o encontro e saindo, deixando os jornalistas. Eu pergunto para você, Lorival, é mais uma provocação na verdade. Trump estava do lado de Putin. Trump ouviu as perguntas que foram gritadas pelos jornalistas americanos. São perguntas bastante duras. Será que Trump fez essas perguntas a Vladimir Putin durante o encontro de 3 horas no Alasca? É uma ótima pergunta. Aliás, são ótimas perguntas que foram feitas pelo pool da ABC televisão, porque naquele momento só foi permitida a entrada de uma equipe. Então, por sorteio, a ABC foi sorteada para entrar e aí os nossos colegas da ABC, em nome de todos nós, fizeram essas que são as perguntas-chave. O Trump está acostumado com essa, digamos, balbúrdia, né, da imprensa americana, que é bastante agressiva e atuante e independente, mas o Putin não, ele está acostumado a coreografar, né, as coletivas que ele faz, em que são repletas de jornalistas subservientes ao Kremlin, que só perguntam aquilo que o Putin aceita que seja perguntado. Mas, de fato, o Trump ele deveria ter feito essas perguntas, né? Mas primeiro ele teria que fazer as perguntas a si mesmo, né? Mas o Trump tem outras prioridades que o Putin procurou endereçar no pronunciamento que nós assistimos ao vivo, né? Ao responsabilizar o Joe Biden pela guerra, dizer que ela não teria acontecido se o Trump fosse presidente. Existe um raciocínio macabro por trás dessa afirmação de que a guerra não teria acontecido. A interpretação é de que não teria acontecido porque os Estados Unidos não teriam apoiado a Ucrânia teria de ter cedido a subjugar-se à Rússia. Essa que era a realidade, né? O Joe Biden, assim como os governantes europeus, apoiaram a Ucrânia. Só que o apoio dos Estados Unidos é vital, porque envolve inteligência militar, né? A Ucrânia fica às cegas sem o apoio dos Estados Unidos. Daí o grande receio em relação ao que virá a partir de agora. Lorival Santana faz referência a uma das talvez mais fortes frases dessa declaração lida por Vladimir Putin depois do encontro, quando ele diz claramente que tentou convencer o antigo presidente dos Estados Unidos, não citando, mas referindo claramente a Joe Biden, mas aparentemente não conseguiu esta aproximação com o então presidente dos Estados Unidos e confirmando o que Donald Trump sempre disse e foi frisado agora por Lorival Santana, e é uma frase importante. Se ele, Vladimir Putin falando, se referindo a Trump, se ele fosse presidente, não teria guerra. Ele tinha razão. Isso é muito forte, né, Lorival? O Putin sabe, né, como apertar as chaves certas em relação ao Trump, né? Isso o reconhecimento disso para o Trump é super valioso. Talvez seja mais valioso até do que outras concessões que o Putin pudesse fazer, mas não gostaria de fazer. É muito central para o Trump também poder anunciar um acordo de paz. E o Trump saiu visivelmente contrariado, né, pela falta de resultados dessa cúpula. Ele havia procurado reduzir as expectativas, dito que não poderia haver um acordo agora, que seria preparativo para uma reunião com o Volodymyr Zelensky, o Putin e talvez ele presente também. Mas diante dessas condições, fica mais fácil, na verdade, o Putin facilitou para a Ucrânia não aceitar se reunir, porque não há nenhuma garantia, né, de um cessar-fogo. Aliás, o Zelensky disse hoje que a Rússia continuou atacando a Ucrânia como se não houvesse essa cúpula. Então, veremos agora como será a posição do Zelensky, dos europeus, mas eu acredito que será bastante cética em relação aos resultados dessa cúpula. Lorival continua com a gente porque o dia também foi marcado